Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Em mais esse vídeo nessa série sobre a história da igreja, você vai conhecer comigo o avivamento do país de Gales em 1904, com Evan Roberts, que é o grande líder por trás desse avivamento. Claro que não só ele, mas ele é a principal figura por trás desse avivamento que aconteceu no país de Gales. Inclusive, esse avivamento do país de Gales influenciou e foi antes um pouco do avivamento na rua Azusa, que é um vídeo que eu já fiz, você pode ver comigo, ver aqui no meu canal, nessa série sobre a história da igreja. Então você vai conhecer um pouco da história por trás, essa história poderosa, por trás do avivamento, do grande avivamento do país de Gales, no ano de 1904, com o evangelista Evan Roberts. Então espero que você goste desse vídeo, deixe o like no vídeo, deixe sua inscrição no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas e embora para mais esse vídeo. Evan Roberts foi um instrumento usado por Deus para inaugurar o avivamento de 1904 e hoje está na galeria dos heróis da fé. O avivamento de Gales, que é um país que fica lá na região da Grã-Bretanha, foi um dos mais impressionantes moveres de Deus de todos os tempos. Em poucos meses de avivamento, um país inteiro foi transformado, mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e a notícia foi espalhada ao redor do mundo. O avivamento começou em outubro de 1904, na pequena cidade de Logor, com Evan Roberts, um jovem de 26 anos. Wesley Dowell conta sobre o início do avivamento no seu livro, abre aspas, O Fogo do Reavivamento, fecha aspas. Os historiadores geralmente se referem ao reavivamento que começou na aldeia de Logor, no país de Gales, como o ponto inicial do reavivamento. Evan Roberts foi um instrumento usado por Deus para inaugurar o reavivamento de 1904. Em 1891, aos 13 anos de idade, Roberts começou a ter fome e sede e orar por duas coisas importantes: para que Deus o enchesse com seu espírito e para que Deus enviasse o reavivamento ao país de Gales. Roberts fez talvez o maior investimento no banco de oração de Deus, a favor do reavivamento que o Senhor desejava enviar. E talvez fosse essa a razão de Deus ter começado a onda internacional de reavivamentos no país de Gales, através de Evan Roberts. Ao contrário da maioria dos cristãos em Gales, que eram indiferentes e acomodados, Evan Roberts estava sempre insatisfeito com o nível de vida espiritual que tinha, sempre buscando ansiosamente por algo maior. Ao ver a sede do jovem, um diácono de sua igreja o aconselhou a não perder uma reunião de oração sequer, pois poderia acontecer de o Espírito Santo chegar quando ele não estivesse presente. Por isso, todas as noites da semana, Evan estava em uma reunião de oração ou estudo bíblico nas redondezas. Durante 13 anos, da idade de 13 até aos 26, ele fez isso orando com perseverança por um avivamento. Então vocês estão vendo a perseverança na oração, Não foi uma coisa assim de repente, de momento, uma reunião básica. Era uma pessoa que tinha uma vida de oração, um desejo inflamado, pelo reavivamento. Com a idade de 19 anos, Evan estava numa montanha em Gales, contemplando o vale embaixo e recitando a oração do Pai Nosso em voz alta. Quando chegou às palavras, venha o teu reino, ele ficou tão comovido que não conseguiu mais falar. Ficou parado ali, enquanto as palavras martelavam no seu interior. Venha o teu reino, venha o teu reino. Seu coração era assim sensível ao toque de Deus. Evan Roberts tinha acabado de começar a cursar o seminário quando teve uma visão na qual Deus o chamava para voltar à sua pequena cidade e pregar para os jovens da sua igreja. Roberts já tivera outras experiências com Deus e estava convencido que ele estava prestes a derramar um poderoso avivamento sobre o país de Gales. Mesmo assim, podemos imaginar que não foi fácil para ele voltar para casa depois de apenas 15 dias no seminário. Mas na noite de domingo, 30 de outubro de 1904, durante o culto, Roberts teve uma visão dos seus amigos de infância e entendia que Deus estava falando para ele voltar para casa e evangelizá-los. No dia seguinte, Evan Roberts
reuniu os jovens da igreja e começou a passar a sua visão para o avivamento. Ele ensinou que o povo orasse uma oração simples. Abre aspas, envia o Espírito Santo agora, em nome de Jesus Cristo, fecha aspas. Roberts também enfatizou 4 pontos fundamentais para o avivamento: a confissão aberta de qualquer pecado não confessado, o abandono de qualquer ato duvidoso, a necessidade de obedecer prontamente tudo que o Espírito Santo ordenasse, a confissão de Cristo abertamente. Os cultos continuavam todos os dias e o fogo do avivamento começou a espalhar-se pela região. Na primeira manhã daquela semana milagrosa, as pessoas se juntavam em grupos na rua principal de Gossenon e a pergunta principal nos seus lábios foi: como você se sente agora? Você não se sente esquisito? Nas suas mentes estavam gravadas as cenas dos cultos de domingo, quando, em cada capela, muitas pessoas pareciam ser subjugadas. As cenas se repetiam a cada dia e a alegria de Evan aumentou. O reverendo Martin Morgan de Lannon visitou uma noite e viu o avivalista, abre aspas, que quase dançava com alegria por causa de um que estava orando fervorosamente e que estava rindo enquanto orava, por ter ficado consciente que suas súplicas estavam prevalecendo. Mr. Roberts mostrou sinais animados de uma alegria triunfante em concordância com ele. Glória a Deus por uma religião alegre. Fecha aspas. O que era o avivamento? O avivamento surge a partir de uma reflexão profunda, de um relacionamento pleno com Deus e com a sua verdade, de uma consciência individual e espiritual na qual se faz presente o reconhecimento dos pecados e o desejo de não mais pecar. É neste sentido que o avivamento acontece de dentro para fora. O que aconteceu com Evan Roberts? Evan Roberts morreu em 1951, na idade de 73 anos. Ele foi enterrado em um jazigo da família atrás da Capela Moriah, em Logor, Gales do Sul. Aqui, pessoal, está a fonte das informações desse vídeo. É um vídeo curto, para você conhecer de forma resumida esse grande acontecimento na história da igreja e na história mundial também, porque nós estamos falando do início do século XX, que a igreja tinha muita influência sobre o mundo dos acontecimentos do meio evangélico em geral, protestante em geral, cristão em geral, influenciava em muitos países do mundo e impactava também na área social dos países, né? Porque a partir do momento que esse avivamento impacta as igrejas e automaticamente isso impacta a sociedade, porque há conversões, há mudanças de vida, então automaticamente toda a dinâmica da sociedade é impactada. E nós estamos falando também de uma época em que as igrejas ainda tinham força e mais influência sobre a sociedade eram menos cediam a menos ideologias como hoje em dia, né? Naquele tempo o cristianismo tinha mais força e mais fundamentação na sociedade. Hoje em dia é mais combatido, não que naquele tempo não fosse, mas hoje em dia é muito mais. Então é bom conhecer as histórias desses avivamentos para você saber que houve sopros de Deus ao longo da história sobre a sua igreja, para motivar o seu povo a ter uma vida de oração, comunhão, leitura da palavra, evangelismo e salvação de vidas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas, deixa o teu comentário também nesse vídeo para eu saber o que você está achando desse vídeo e dessa série sobre a história da igreja, e não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.